E aí galera do canal Field na Europa, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 5 coisas que você precisa saber antes de vir morar na Bélgica. Até mesmo para quem pretende viajar, conhecer, vale a pena esses 5 pontos, tá bom? 5 coisas que você precisa saber antes de vir para a Bélgica, seja para morar ou seja para visitar, tá bom? Sem mais enrolação, roda a vinheta. Bem galera, 5 pontos ou 5 coisas que você precisa saber antes de vir morar na Bélgica. Mais especificamente para quem pretende vir morar, mas também se aplica para quem pretende vir visitar, conhecer, tá bom? Uma das coisas que eu acho essencial, uma dos pontos que eu acho essencial falar aqui, que talvez eu já tenha falado também em outro vídeo do canal, é que as pessoas normalmente procuram saber qual que é a língua do país antes de imigrar, né? Antes de vir morar, que é o meu caso. Quando eu vim morar na Bélgica, mais ou menos 3 anos atrás, quase 4 anos, vai fechar 4 anos agora, falaram para mim aprender a falar francês, porque onde eu ia trabalhar, a zona era uma zona francesa e lá se falava francês. O que não estava errado, não mentiram para mim. De fato, onde nós trabalhávamos se falava francês, mas pouco tempo depois a gente começou a trabalhar mais em uma zona flamand, onde se fala holandês, neerlandês, por assim dizer. E aí eu comecei a aprender a falar francês, não falava holandês, como não falo até hoje, né? Eu não posso abrir minha boca para dizer que falo holandês, porque eu mais entendo do que propriamente falo alguma coisa. É muito difícil de falar a língua. Bem, pelo menos para mim, tá bom? Já hoje eu consigo entender muito o que se é falado, tanto que os meus clientes, algum deles, mesclam o francês com o holandês comigo e tá tudo de boa. E não é mímica, eu não entendo por gesto que eles estão fazendo. Eu de fato já consigo entender algumas palavras devido às minhas filhas, né, que estão na escola e falam a língua. E também porque eu estudei uma época justamente por essa necessidade de aprender a falar um pouco de holandês, tá bom? Eu falo algumas palavras, nada muito surreal, fora do normal, fora da curva, o básico do básico do básico, enfim. Já o francês eu já estou em um nível médio, abre aspas, avançado, eu acho, enfim. Não tenho um domínio absoluto sobre o francês, porém, eu falo muita coisa, muita coisa mesmo. Já consigo ter uma comunicação formal e informal, devido a ter que resolver coisas no banco, entre outras coisas, enfim. E isso fez com que eu desenvolvesse melhor o meu francês. No começo eu falava, desculpa, eu tô filmando e tendo que dirigir ao mesmo tempo, tá bom? Então por isso a câmera está tremendo muito. No começo eu tinha uma extrema dificuldade porque eu só falava francês no meu ambiente de trabalho, certo? Então o meu francês era meio que resumido a trabalho. Depois eu comecei a desenvolver o meu francês para outras áreas, né? Eu fui para hospitais, fui para agência bancária diversas vezes, enfim, mas voltando aqui. Então me indicaram muito a aprender a língua francesa, certo? Se eu, Jonas, tivesse que indicar alguém a aprender uma língua antes de vir morar na Bélgica, eu não diria para as pessoas aprender francês nem holandês. Eu com toda a convicção posso lhe dizer isso: aprenda a falar inglês. Se você já fala inglês, venha sem medo no que se refere à comunicação, tá bom? Porque você vai se comunicar em todas as áreas da Bélgica, não numa região específica, na região A, na região B. Para quem não sabe, a Bélgica é dividida em 2 regiões, tá bom? Na região francesa, que é a região francofônica, e na região flamand, que é a região holandesa, certo? Então, normalmente você não vai ver as pessoas falando francês na região flamand, que é onde eu moro. E também não vai ver as pessoas falando flamand na região francofônica, certo? Que é ali por lá de Bruxelas, entre outras regiões também. Já nas 2 regiões, as pessoas falam inglês fluente. Então, quando você chega para elas e pergunta assim, vous parlez français, monsieur? Para quem é da zona holandesa, ele vai olhar na tua cara e vai falar English, speak English. E se você falar inglês, tudo bem, ele vai conversar contigo e a conversa vai fluir, porque eles falam inglês naturalmente. Já o francês, alguns falam, mas é um francês muito arranhado, e o holandês na zona francesa também não se é falado,
certo? E então, se eu tivesse de dar um conselho para você que está vindo para a Bélgica e não sabe que língua aprender, está na dúvida entre o holandês e o francês, se algum conhecido, parente, amigo que já mora aqui te deu o conselho, aprenda a falar inglês ou francês, ou aprenda a falar holandês, esquece, de verdade mesmo. Eu posso tranquilamente dizer que essa pessoa não sabe o que está falando. Aprenda a falar inglês. E se já te deram esse conselho, aprenda o inglês, essa pessoa está te guiando pelo caminho correto, tá bom? Pelo menos no que se refere à língua. Aprenda a falar inglês. Se você aprender a falar inglês, você vai desenrolar em todas as áreas do país aqui, tá bom? Em toda a Bélgica, sem sombra de dúvidas. O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tô indo morar na Bélgica, Jonas, com a minha família. Esteja pronto para andar de metrô para tudo quanto é lado. De trem, de ônibus, enfim. Por quê? A não ser que você alugue um carro, tá bom? Porque comprar um carro aqui na Bélgica é muito fácil. Você trabalha, 2 meses de trabalho dependendo do teu salário, mas normalmente com 2 meses de trabalho você já consegue comprar um carro aqui, certo? Eu não estou vendendo uma ilusão, isso é fato. Você consegue encontrar carros aqui na Bélgica por 1.000, 1.200 euros, o que é conhecido no Brasil como carro popular. Corsa, Astra, Ford Ka, é feinho, mas você consegue encontrar ele aqui até por 800 euros. E por que eu tenho que me preparar para andar de metrô, de ônibus, enfim? Porque você não consegue emplacar esse carro, colocar esse carro no seu nome para você poder circular de maneira legal. Você vai precisar de um terceiro, de alguém que faça isso para você, que já esteja aqui legalizado. E muito provavelmente, mesmo que você conhecesse alguém, esse alguém não vai querer tirar uma placa para você, porque aqui tem câmera para tudo quanto é lado e é muito fácil você ser multado, principalmente quando você é recém-chegado. Então esteja preparado para andar de trem, ônibus, metrô e tudo no mundo, menos no seu transporte próprio, tá bom? É um dos pontos que vale a pena falar sobre, porque as pessoas vêm, elas acham que vão chegar aqui e veem os preços do carro, que realmente é extremamente barato, e que vão estar de boa, porque compraram o carro e tá tudo certo. Quando chegar lá eu compro um carro para mim e vai dar tudo certo. De fato você consegue até comprar o carro, porém você não consegue emplacar esse carro, tá bom? Então vai ser muito, muito difícil você conseguir documentar um carro aqui no seu nome, tá certo? Se você conseguir um terceiro que faça isso por você, tudo bem. O que também é difícil, então vale a pena tocar nesse assunto aqui. O terceiro ponto é sobre aluguel, tá certo? Não é só na Bélgica, mas em toda a Europa está muito difícil essa questão dos aluguéis, tá certo? Portugal, Espanha, aqui na Bélgica, que são os cantos que eu mais estudo, né? Está muito difícil conseguir alugar um apartamento e uma casa, tá bom? Extremamente difícil, extremamente difícil. Os aluguéis estão muito caros. E normalmente, quando estão disponíveis para alugar os imóveis, as pessoas estão querendo alugar para quem já é do país, não para imigrantes, que é o nosso caso, tá certo? Então venha preparado para sofrer com essa questão de conseguir alugar um canto. E se você conseguir alugar, normalmente vai ser tipo uma casa compartilhada, um apartamento compartilhado. Você vai encontrar uma certa facilidade para encontrar um canto assim. Mas uma casa sua, para sua família, é extremamente difícil de conseguir. Não estou dizendo que é impossível, tá bom? Estou dizendo que é extremamente difícil. Para você conseguir alugar uma casa aqui com uma certa facilidade, você precisa ter algum tipo de documento aqui da Europa. Seja uma residência lá de Portugal, seja uma carta de trabalho, né? Uma permissão para residir e trabalhar no país, e entre outros documentos. Mas enfim, você tem que ter algum documento. Você vir para cá só com o seu passaporte e mais nenhum tipo de documento, começa a trabalhar para uma pessoa, para uma empresa de terceiros, que não te fornece um contrato de trabalho, que não te fornece absolutamente nada. E aí você vai tentar alugar uma casa somente com o seu passaporte, sem contrato de trabalho, sem permissão de residência, sem nada, eles não vão querer te alugar. Eu tenho que falar isso, tenho que ser realista com vocês. Você pode conseguir, não estou dizendo que é impossível, tá bom? Que isso fique bem claro. Eu não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é extremamente difícil. Impossível não, que para mim não existe nada impossível. Esse é um ponto de vista meu, não existe nada impossível, tá certo? Mas é extremamente difícil, tem que ser realista com você, extremamente difícil. Por último, quinto ponto, se eu tiver pulado algum ponto, me perdoe. Enfim, vai ficar 4, mas eu acho que este já é o quinto. Por último, o último ponto é a questão de trabalho. Se você estiver vindo para a Bélgica para trabalhar, para morar,
Esteja preparado para pegar pessoas que vão te enganar, que vão te enrolar, principalmente se você for trabalhar para brasileiros. Infelizmente, os brasileiros aqui, eles carregam essa fama. Se você já é aqui da Bélgica, deixa aqui teu comentário sobre pessoas que você conhece que já foram enganadas por brasileiros que têm empresas aqui na Bélgica. O camarada mora aqui na Bélgica há 10, 20 anos, tem empresa legal no país, contrata brasileiro recém-chegado, coloca o camarada para trabalhar, o cara trabalha 1, 2 meses e no final das contas ele não paga. Ele simplesmente não paga. E quando paga é parcelado. Tipo, ele vai querer te dar 200, 300 euros por mês. Então uma dívida de 1, 2 meses de trabalho que era para tu receber em 1, 2 meses normal, tu vai receber com 1 ano. Porque o camarada vai ficar te enrolando ali. Ele meio que vai passar lá em 12 vezes como se fosse uma casa-pio da vida. Eu até brinco com a situação de um conhecido meu que tomou um desses. Comecei a trabalhar para um cara chamado César, um enrolão, safado esse cara. E tá pagando ele parcelado, entende? Porque aqui na Bélgica tá cheio de cara assim, cheio de cara enrolão, trapaceiro. Então venha preparado para isso. Se você vier para trabalhar para terceiros, em especial para pessoas que você não conhece, ou para procurar trabalho em página de Facebook, seja lá onde for, você vai encontrar pessoas muito desonestas. Jonas, todo mundo é desonesto? Não. Você pode encontrar pessoas honestas que vão te pagar corretamente, como é o caso de uma pessoa que o meu conhecido começou a trabalhar agora, que é o Urias, uma pessoa extremamente correta, que já é conhecida da gente há bastante tempo, que é uma pessoa extremamente correta, que tem empresa aqui na Bélgica, empresa legal, paga todo mundo corretamente, é uma pessoa do bem. Porém, a grande maioria, digamos que é 80-20, 80% são enrolões e trapaceiros e 20% são pessoas corretas que estão dispostas a te ajudar e te pagar corretamente e te incentivar a crescer, te motivar no país. Então esses são os pontos. Venha preparado para isso, observe ponto a ponto. Se eu tiver esquecido de algum ponto, me desculpe, me perdoe, mas é mais para que você venha sabendo de algumas questões que eu considero fundamentais, algumas coisas que eu considero fundamentais para quem está vindo morar aqui. E para quem está vindo só viajar, é mais a questão da língua mesmo, e é isso, tá bom? Se este vídeo te ajudou de alguma forma, curte, comenta, compartilha, deixa o like, e é isso. Um forte abraço do Field e até a próxima.